caos que dança, surge a criação. Borboletas voam, moldando a ilusão. Atraído ao estranho, em fractais vou cair. Magia do momento, o poder de existir. Sigilos riscados, desejos ao ar. Entidades chamamos pra nos guiar. Prepare-se para uma viagem fascinante. Uma imersão profunda na magia do caos. Imagine um universo onde a ordem e o caos, eles meio que se entrelaçam, sabe? A aleatoriedade, uma ferramenta poderosa. É incrível, né? Essa ideia de que a magia do caos não é um sistema rígido, cheio de regras. É mais uma abordagem, uma forma de enxergar a magia, trabalhar com ela de um jeito fluido, sabe? Adaptável. Exato. É como se a gente estivesse desvendando a física da magia, buscando entender os mecanismos, sabe? Os mecanismos ocultos que a movem. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem o Calnome como nosso mapa. Um mapa que vai nos levar, olha só, aos segredos da magia do caos desde as suas raízes. Explorando, é claro, os conceitos-chave e mergulhando de cabeça nas técnicas, nas práticas. E por falar em raízes, vamos começar a nossa exploração pelas origens, então. O termo magia do caos, ele surgiu lá na década de 70 com Peter J. Carroll. Ele viu o universo como um turbilhão de aleatoriedade. Mas olha só, a Jackie The Hawkins, autora do nosso Calnomicon, ela nos lembra que essa aleatoriedade, ela não é pura desordem. Existem, sim, leis naturais operando dentro do caos. Como padrões, né? Padrões complexos que se revelam, por exemplo, nos fractais, aparentemente aleatórios, mas com uma ordem subjacente. Essa perspectiva da Hawkins é muito interessante, né? Como uma maga do caos de segunda geração, ela destaca a influência da ciência do caos, que desventou, né, esses padrões, moldando a visão dela sobre as leis naturais dentro do caos. Exatamente. A formação dela em ciência da computação e matemática adiciona uma camada fascinante à perspectiva dela, né? É como se ela aplicasse a lógica da programação à imprevisibilidade da magia. Nossa, que interessante. Então já nas origens da magia do caos a gente já vê diferentes interpretações. Sim. E essa diversidade de perspectivas é uma das marcas da magia do caos, né? É um espaço que se alimenta da exploração contínua, desafiando dogmas, incentivando a busca individual por conhecimento. E legal. Além do Carroll, da Hawkins, quem são os outros pilares, né? Que moldaram a magia do caos. Temos figuras incríveis. O Austin Osman Spare, com os seus sigilos. A exploração do poder do subconsciente. O Ray Sherwin, que defendia uma abordagem prática, focada em resultados. E, claro, Ramsey Dukes. Seus escritos, tipo SOTBM, exploram a ideia de que nossa percepção molda a realidade. Um conceito, aliás, intimamente ligado à magia do caos. É fascinante como esses pioneiros, vindos de áreas tão diferentes, convergiram para essa ideia do caos como motor da magia. E essa convergência, ela culminou na formação de grupos influentes, como os Illuminates of Thanateros, o IoT, em meados da década de 70, que impulsionaram o desenvolvimento, a difusão da magia do caos. Falando em conceitos-chave, me chamou a atenção a gnose. O que significa isso no contexto da magia do caos? A gnose é um estado de consciência expandida, um foco intenso e profundo que pode ser alcançado através de técnicas específicas. É como se o mago acessasse uma fonte de poder interior para realizar seus trabalhos mágicos. Tipo, quando a gente está totalmente imerso em uma atividade, sabe? Operando no auge da nossa capacidade. Sem pensar conscientemente em cada passo. Um estado de flow, como dizem por aí. Isso. E a magia do caos explora diferentes métodos para atingir a gnose. Meditação, visualização, até a privação sensorial, como o nosso Calnomicon destaca. Outro conceito que me deixou intrigada foi a crença livre. Parece paradoxal, né? Acreditar em algo enquanto a gente reconhece que pode não ser real. É sobre a escolha consciente daquilo em que a gente vai acreditar, mesmo que seja só durante um trabalho mágico. É entender o poder da crença em si, independente da sua veracidade objetiva. Então, a ideia é usar a mente, o poder da mente, para moldar a realidade. Exatamente. É acessar o potencial das infinitas possibilidades, romper com as amarras do ceticismo, se abrir para o poder da crença. E o non-dené, essa ideia de que as entidades mágicas não são reais nem irreais. Como entender isso? O Neném nos convida a abraçar a ambiguidade, né? Reconhecendo que a realidade não se limita a categorias fixas, sabe? Ele desafia as definições rígidas e nos leva a considerar a fluidez da existência. Na magia do caos, o foco não está na natureza real irreal da entidade, mas na sua função no trabalho mágico. Então, um mago do caos poderia trabalhar com deuses, demônios, até entidades ficcionais, tipo Cthulhu. Exatamente. Se a entidade ressoa com o mago, se serve ao seu propósito mágico, a origem dela, a realidade dela se torna secundária. A magia do caos liberta a gente das amarras das crenças fixas e nos permite explorar nosso universo de possibilidades. Nossa, que incrível. Isso nos leva à intersecção entre a ciência do caos e magia do caos. Como esses dois campos, aparentemente distintos, se conectam. É fascinante como a magia do caos incorpora conceitos da ciência do caos.
fractais, o efeito borboleta, atratores estranhos. Essas ideias, que explicam sistemas complexos na natureza, são aplicadas aos trabalhos mágicos. Então a ideia é que os padrões que regem o clima, o mercado financeiro, a natureza, também estão em ação na magia. Exatamente. E compreender esses conceitos pode dar ao mago do caos uma visão mais profunda dos mecanismos da magia, permitindo que ele trabalhe com essas forças de forma mais eficaz. Isso é incrível. Reflete a busca por entender o como e o porquê da magia, né? Em vez de simplesmente seguir rituais cegamente. E a sincronicidade, como ela se encaixa na magia do caos. A sincronicidade, aquelas coincidências significativas que parecem conectadas sem explicação causal. Para a magia do caos são mais que mero acaso. São sinais, mensagens do universo, quem sabe até manifestações da vontade do mago. Então prestar atenção nessas conexões aparentemente aleatórias pode nos trazer insights valiosos. Com certeza. É. É reconhecer padrões, perceber as sutis respostas do universo, as nossas intenções e usar essa percepção para direcionar a nossa prática mágica. Passando pelos métodos de trabalho, um princípio central é que todos os métodos são válidos, desde que funcionem. Uma abordagem bem pragmática, focada em resultados. Sem dúvida. A magia do caos encoraja a experimentação, a adaptabilidade e a exploração pessoal. É sobre encontrar o que funciona melhor para você sem se prender a tradições rígidas. Falando em métodos, os sigilos são um dos mais associados à magia do caos, né? Como eles funcionam. Sigilos são símbolos carregados de intenção. Você cria um símbolo que representa seu desejo e o imbui com energia mágica, usando técnicas diversas. O método do Austin Spare é bem popular. Condensar a intenção em um símbolo abstrato, esquecê-lo, para contornar a resistência consciente. Então a ideia é driblar a mente consciente para acessar o poder do subconsciente. Isso. É como plantar uma semente no solo fértil do subconsciente e permitir que ela cresça, se manifeste sem interferência das nossas dúvidas. Que interessante. Além dos sigilos, quais outras técnicas a magia do caos utiliza? A gente tem um arsenal mágico à disposição. Os feitiços de progressão, por exemplo, são fascinantes. Imagine uma série de mini-feitiços, como peças de um quebra-cabeça mágico que se adaptam, respondem às mudanças à medida que a situação se desenrola. É como ter um plano mágico, mas com a flexibilidade de ajustar ele ao longo do caminho. Exatamente. É como navegar um navio em águas desconhecidas. Você tem um destino em mente, mas precisa ajustar as velas constantemente para lidar com os ventos, as correntes, né? A magia do caos nos ensina a dançar com a imprevisibilidade da vida, usando a mudança a nosso favor. Muito sentido. Essa flexibilidade, essa capacidade de resposta se encaixam perfeitamente na filosofia da magia do caos. Com certeza. É reconhecer que o caminho para a manifestação nem sempre é linear, né? É fluir com as mudanças, adaptando a nossa magia às circunstâncias. E a máscara? Parece algo saído de uma festa à fantasia. Como funciona no contexto mágico? Pode ser bem teatral. A máscara, como descreve o Canônico, serve para assumir uma persona específica durante o ritual. Ajuda o mago a entrar num estado de consciência alterado, separando a identidade cotidiana do seu papel mágico. Então é como criar uma energia específica para o trabalho mágico. Quase como o personagem que você interpreta. Exatamente. É sobre incorporar as qualidades necessárias para o feitiço. Seja força, confiança, até um arquétipo específico, tipo um guerreiro, um curador, é usar a máscara como um portal para acessar diferentes facetas do nosso ser. Me lembra aqueles rituais antigos, sabe? Em que os participantes usavam máscaras para representar deuses e espíritos. Você está no caminho certo. A máscara se inspira nessas tradições, reconhecendo o poder do ritual, do simbolismo para alterar a consciência. É sobre usar ferramentas visuais performáticas para amplificar a energia do trabalho mágico. Falando em ferramentas, o jejum também é uma prática presente em várias tradições. Como ele é usado na magia do caos. O jejum é uma forma de privação intencional, né? Seja de comida, substâncias específicas, até de estímulos sensoriais. É uma maneira de criar uma mudança na consciência, aguçar a percepção, aumentar a sensibilidade. Então é sobre desafiar nossos limites, testar nossa resistência. Não necessariamente sobre levar ao extremo, o Canonicon enfatiza a segurança e a responsabilidade. É sobre encontrar o nível certo de privação para suas necessidades, para os seus objetivos. O jejum, quando usado com sabedoria, pode ser uma ferramenta poderosa para purificação, foco, conexão com energias sutis. É sobre encontrar o ponto ideal, né? Onde o desconforto potencializa a prática mágica sem causar danos. Exato. E o tipo de jejum pode variar de acordo com o objetivo mágico, né? Você pode jejuar de açúcar para ter mais clareza mental ou de certos alimentos para se conectar com energias específicas. É uma prática versátil que pode ser adaptada às necessidades de cada mago. Parece que há muito espaço para a personalização do jejum, assim como em outras técnicas da magia do caos. Com certeza. É sobre usar a criatividade, a intuição, para moldar a prática mágica de acordo com a individualidade. E claro, é fundamental ouvir o corpo, ter cautela, principalmente se houver alguma condição de saúde.
A magia do caos nos convida a ser exploradores conscientes, responsáveis. E os recortes? E a magia com as mãos vazias? Pode nos explicar rapidinho. Os recortes, ou cut-ups, são uma técnica de adivinhação, de inspiração. Imagine pegar um texto, tipo um artigo de jornal, recortar em palavras, frases e reorganizar aleatoriamente. A ideia é buscar novos significados nos textos recombinados, permitindo que o acaso nos guie para insights ocultos. É como uma versão mais caótica daqueles jogos de poesia magnética, sabe? Que você cria poemas a partir de palavras perexistentes. Exatamente. É abraçar a aleatoriedade e permitir que o subconsciente se expresse através das palavras rearranjadas. E a magia com as mãos vazias parece intrigante. A magia com as mãos vazias é a arte de realizar magia sem depender de ferramentas, de objetos externos. É canalizar a vontade, a intenção diretamente, usando visualização, foco puro, para manifestar a mudança. É como se o mago se tornasse um canal direto para a energia mágica, moldando a realidade com a força do seu próprio ser. Então é tipo o teste supremo da capacidade de um mago de direcionar seu próprio poder. Precisamente. É reconhecer que a verdadeira fonte da magia reside dentro do próprio mago, não nos objetos que ele usa. É despertar o poder interior, usá-lo para manifestar a mudança no mundo. Nossa, essa exploração inicial da magia do caos já foi fascinante. Descobrimos suas origens, figura-chave, conceitos básicos e até algumas técnicas. E a gente mal começou a arranhar a superfície. No próximo mergulho, vamos nos aprofundar nos métodos de trabalho, explorando técnicas como magia com sigilos, feitiços de progressão e máscara com mais detalhes. A gente vai desvendar como fazer, te dar uma compreensão mais profunda das aplicações práticas dessa abordagem fascinante à magia. Prepare-se para uma exploração prática das ferramentas e técnicas da magia do caos. Vamos desvendar os segredos, te guiar pelos caminhos da experimentação, te dar as chaves para navegar nesse reino mágico com confiança e habilidade. E lembre-se, a jornada da magia do caos é de constante exploração e descoberta. Esteja aberto a novas possibilidades, confie na sua intuição e abrace a natureza imprevisível da magia da própria vida. E aí, pessoal, olha, é o seguinte, o negócio é que a partir de segunda-feira, quer dizer, terça, quinta e domingo, vão ser vídeos sobre magia do caos, especificamente. No caso, tem alguma relação com outras linhas, mas é uma linha de práticas mágicas mais para quem pratica a magia do caos pura. Por exemplo, terça-feira vai ter os 40 servidores do Michael Kelly. Vou fazer um comentário para quem nunca acessou essa obra, tá? Então, a partir daí, a semana seguinte também, as 2 semanas, para agora ter feito em português e de inglês, variar para ter um por dia. Então, nesse caso, vai ser uma sequência de obras dirigidas à linha da magia do caos, para que você possa, então, caso queira experimentar, você possa fazer algumas atividades que não comprometem outras linhas de crença, tá bom? É isso aí. Aqui no... Hora da Magia do Caos. Mergulhando de volta na magia do caos. Exploramos os fundamentos, os conceitos. Que tal agora a gente colocar a mão na massa, desvendar os métodos de trabalho, as ferramentas que o mago do caos usa para moldar a realidade? É hora da gente desvendar os segredos práticos, entender como esses conceitos abstratos, eles traduzem em ações, em resultados tangíveis. Lembro dos sigilos. Fiquei fascinada por essa ideia de trabalhar com o subconsciente. O Kaunome como detalha o método do Austin Spare, mas também menciona outras formas de criar e carregar os sigilos, A versatilidade dos sigilos é incrível. O método do Spare, sim, é bem popular. Condensar a intenção, criar um símbolo abstrato e, esquecer dele, para o subconsciente operar a mágica. Mas existem outras abordagens. Usar a energia emocional, por exemplo, para carregar um sigilo. Canalizar a força da raiva, da alegria, até do medo, imbuindo o símbolo com a potência necessária para manifestar o desejo. Nossa, que intenso. Me faz lembrar daqueles momentos em que a emoção é tão forte que parece capaz de mover montanhas. Exatamente. A magia do caos é sobre domar essas forças, sabe? Direcioná-las para um objetivo. E o mais importante, encontrar o que funciona melhor para você. A experimentação é a chave para desvendar seu próprio estilo mágico. E os sigilos de ação? Kaunome Kun fala sobre eles, Usar posturas corporais, movimentos. Para expressar essa intenção é como se sigilos ganhassem vida, movimento. Os sigilos de ação, eles são a pura expressão da criatividade da magia do caos. Imagina canalizar sua intenção em uma dança, em movimentos de artes marciais, em um gesto. É engajar todo o seu ser no processo mágico.
corpo e mente unidos em um propósito. Então não é só ficar sentado em um quarto escuro desenhando símbolos, né? A magia do caos pode ser dinâmica, expressiva, vibrante. Com certeza. E isso nos leva de volta àquele princípio da adaptabilidade, né? A magia do caos é encontrar os métodos que ressoam com você, que se encaixam no seu estilo, nas suas preferências. É ser um artista da magia, moldando a realidade com sua própria assinatura. E os feitiços de progressão? A ideia de uma série de mini feitiços que se ajustam à situação me deixou curiosa. É como um plano mágico em constante evolução. Exatamente. Feitiços de progressão são a arte de responder à mudança, sabe? Ajustar o curso à medida que a jornada se desenrola, imagina. Você define a intenção mágica e realiza uma série de trabalhos menores ao longo do tempo, cada um construindo sobre o anterior, respondendo a obstáculos, a desvios que surgem no caminho. É como navegar por um labirinto mágico, usando a intuição, a flexibilidade para encontrar a saída, passo a passo. Perfeito? Ou como navegar por um mar revolto, ajustando as velas para lidar com as ondas, com os ventos imprevisíveis. A magia do caos ensina a gente a dançar com incerteza, transformando os desafios em oportunidades de aprendizado, de crescimento. Falando em desafios, a máscara também me deixou intrigada. Usar uma máscara durante o ritual. Parece meio surreal, sabe? Saído de um filme de fantasia. A máscara é um portal para outros estados de consciência. A ideia é assumir uma persona específica, muitas vezes usando uma máscara literal, para amplificar o poder do trabalho mágico. É como se você vestisse a energia do arquétipo que você quer invocar, separando a sua identidade do dia a dia do seu papel mágico. É como se a máscara fosse um catalisador, né? Ajudando o mago a se conectar com energias e poderes além da experiência cotidiana. Exatamente. É incorporar as qualidades que você precisa para o feitiço. A força de um guerreiro, a sabedoria de um mago, a cura de um xamã. A máscara se torna um símbolo tangível dessa transformação interior, um canal para acessar diferentes aspectos do nosso ser. E o jejum? Ele é usado em tantas tradições espirituais. Como ele se encaixa na magia do caos? O jejum é uma ferramenta poderosa para refinar a consciência, aguçar a percepção, fortalecer a vontade. Na magia do caos, a gente usa de forma estratégica, para purificação, para aumentar a energia, para induzir estados alterados de consciência. Mas o Calnomicon alerta para os excessos, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio entre o desafio e o cuidado com o corpo. Com certeza. O jejum, quando usado com sabedoria, pode ser um aliado poderoso. Mas é preciso respeitar os limites do corpo, ter discernimento para evitar exageros. A magia do caos nos ensina a ser exploradores conscientes, a usar as ferramentas com responsabilidade, com respeito pelo nosso próprio ser. E o tipo de jejum pode variar de acordo com a intenção mágica, né? Exatamente. Se você busca clareza mental, você pode jejuar de açúcar, de alimentos que te deixam disperso. Se você quer se conectar com a energia da terra, pode jejuar de carne, se alimentar de raízes, vegetais. A chave é adaptar o jejum ao seu objetivo mágico, usar a criatividade para encontrar o que funciona melhor para você. E os cut-ups, aqueles recortes de texto que você mencionou, parece uma técnica bem interessante para estimular a criatividade, a intuição. Os cut-ups são um mergulho no mundo da sincronicidade, do acaso. Imagina, pegar um texto qualquer, recortar em palavras, frases e reorganizar de forma aleatória. Ao ler as novas combinações, você abre espaço para o subconsciente se manifestar, revelando mensagens ocultas e insights inesperados. É como se você estivesse criando um oráculo personalizado, usando aleatoriedade para acessar camadas mais profundas da sua mente. Exatamente. É desafiar a lógica linear, se abrir para a sabedoria do acaso, permitindo que a intuição guie o processo criativo. Uma técnica poderosa para desbloquear o potencial criativo e encontrar soluções inovadoras para os desafios da vida. É magia com as mãos vazias. A ideia de realizar magia sem depender de objetos, ferramentas, me fascinou. É como se o mago fosse um instrumento mágico em si mesmo. A magia com as mãos vazias é a expressão máxima do poder pessoal. É canalizar sua vontade e a sua intenção diretamente, sem intermediários, usando apenas a força do seu foco, da sua visualização. É como se o mago se tornasse um canal direto para a energia mágica, moldando a realidade com a força do seu próprio ser. É como se o corpo, a mente do mago se transformassem em varinhas mágicas, capazes de manifestar a mudança no mundo só com a força de vontade. Exatamente. É reconhecer que a verdadeira fonte da magia reside dentro da gente, não nos objetos. É despertar o poder interior, usá-lo para criar a realidade que a gente deseja. Uau! Explorar essas técnicas foi incrível. Mas me diz, como um mago do caos lida com as entidades? Lembra do conceito Neném? Aquela ideia de que as entidades não são reais nem irreais. Me deixou com várias perguntas. As entidades, elas são um dos aspectos mais fascinantes e desafiadores da magia. Na magia do caos, o foco está na função da entidade, não na natureza dela. Se ela existe de forma objetiva, isso não importa tanto. O importante é como ela pode servir ao propósito mágico, como a energia dela pode ser utilizada para alcançar o resultado. Então, um mago do caos pode trabalhar com deuses, demônios, espíritos, até personagens fictícios,
desde que sirvam ao propósito mágico. Exatamente. A chave é escolher entidades que ressoem com você, que se alinham com a sua intenção, com seus valores. E lembre-se, mesmo que você não acredite na existência literal da entidade, o ato de se conectar com ela ritualisticamente pode ter um efeito poderoso na sua consciência, no resultado mágico. É como acessar arquétipos, energias primordiais, né? Usando a linguagem simbólica para se conectar com forças além do nosso entendimento. Perfeito. A magia do caos nos liberta das amarras das crenças rígidas e nos convida a explorar um universo de possibilidades. Podemos trabalhar com a energia de um deus grego, de um anjo cabalístico, de um personagem de um livro que nos tocou profundamente. O importante é a conexão, a ressonância, a capacidade daquela entidade de amplificar o nosso poder mágico. Mas trabalhar com entidades, principalmente aquelas consideradas, sei lá, sombrias, negativas, pode ser perigoso, né? Como o Mago do Caos se protege. A sabedoria e o discernimento são as melhores proteções. É fundamental abordar qualquer trabalho mágico com respeito, com cautela, com a compreensão dos riscos. Ao trabalhar com entidades, a escolha ela é essencial. Selecione entidades que se alinhem com o seu sistema ético, que vibrem na mesma frequência que os seus valores, e sempre tenha um plano para bani-las, dispensá-las, caso seja necessário. Então não é invocar qualquer entidade que vier à mente, né? É preciso ter clareza do propósito, estabelecer limites, agir com responsabilidade, respeitando a força daquilo que a gente está evocando. Exatamente. Conhecimento é poder. E na magia do caos isso se aplica com ainda mais intensidade. Quanto mais você entender sobre a natureza das entidades, mais preparado você estará para trabalhar com elas de forma segura, eficaz. A magia do caos nos convida a ser exploradores conscientes, a usar as ferramentas com responsabilidade, com respeito pelo nosso próprio ser. Então, pessoal, hoje eu tenho que tomar uma decisão, que não tá dando para fazer vídeo todo dia. E eu não consigo fazer outra coisa entre os outros projetos. Diante dessa circunstância, para poder fazer vídeos em português e inglês, eu vou ter que separar o procedimento a partir da semana que vem, de terça, quinta e domingo os vídeos em português, segunda, quarta e sábado os vídeos em inglês. Eu agradeço todo mundo que tem me acompanhado, mas entendam que isso está atrasando todos os outros projetos a um nível incomensurável, tá? Eu agradeço a atenção, peço que vocês continuem assistindo os vídeos e acredito que realmente não teria nem condições as pessoas assimilarem o conteúdo de cada livro ou e-book e até mesmo manter o apetite diante de tantas opções. Conto com vocês e apoio a isso. Conforme vocês não gostem dessa minha decisão, informem aí embaixo nos comentários para eu verificar quais são as melhores opções. Um abraço. De volta para a última parte da nossa imersão na magia do caos. Exploramos as origens, os conceitos, as técnicas. E agora? O desafio final, hein? Como viver uma vida mágica através das lentes do caos? É hora de integrar a magia do caos no nosso dia a dia. Usar esses princípios para navegar pelas ondas imprevisíveis da vida, sabe? Transformando os desafios em oportunidades. Oportunidades de crescimento, de aprendizado. Dominamos os sigilos, os feitiços, a máscara, o jejum. Mas e aí? Como aplicar essa sabedoria no cotidiano? A vida em si já é um turbilhão caótico. E é exatamente essa sacada. A magia do caos, ela não se limita aos rituais, aos espaços sagrados. Ela nos convida a reconhecer, a trabalhar com o caos que é inerente à existência. É sobre a gente se tornar mais adaptável, mais resiliente, mais sintonizado com o fluxo constante de mudança. Que nos odeia. Então é como surfar nas ondas do caos, usando a flexibilidade, a intuição para se manter em pé, transformando a força da correnteza em impulso para nossa jornada. Perfeito. A gente não tenta controlar o oceano, a gente aprende a dançar com ele, a usar a energia dele a nosso favor. E a magia do caos nos dá as ferramentas para essa dança. Ensina a gente a fluir com mudança, a transformar os obstáculos em trampolins. Trampolins para o crescimento. Adorei essa analogia. Torna a magia do caos menos assustadora, né? Mais parecido com uma aventura. Emocionante. Um convite à exploração, à descoberta. E lembre-se, a ênfase na experiência pessoal, ela é uma das marcas da magia do caos. Não existe um caminho certo, único, para viver uma vida mágica. Cada um precisa descobrir o seu. Experimentando, explorando, adaptando as técnicas à sua realidade. O Kaonomicon fala bastante da importância do autoconhecimento. Principalmente ao lidar com a imprevisibilidade do caos, né? Por que isso é tão crucial? Porque o caos, por natureza, ele é imprevisível. Ao trabalhar com forças tão poderosas, é fundamental a gente ter uma base sólida, né? Conhecer nossos pontos fortes, os fracos, os limites. É como navegar em um mar revolto. Você precisa conhecer o barco, ter confiança no leme, saber a hora de ajustar as velas para não ser engolido pela tempestade. Quero sobre estar atento ao nosso estado interior, às emoções. Enquanto a gente navega pelo caminho mágico.
É sobre ter a sabedoria de reconhecer quando a gente precisa recuar, ajustar o curso, buscar abrigo, para recarregar as energias. Exatamente. A magia do caos nos convida a abraçar todo o espectro da experiência humana, sabe? Incluindo as sombras. É integrar esses aspectos mais densos da gente, não negar, não suprimir. Afinal, a sombra também faz parte da nossa totalidade. Integrá-la é essencial para nossa jornada de autoconhecimento, de crescimento. Faz sentido. É como nos mitos antigos, né? O herói ele precisa confrontar seus demônios interiores para alcançar o objetivo final. A jornada do herói também é uma jornada de integração, né? De reconciliação com a própria sombra. E a magia do caos nos dá as ferramentas para essa jornada. Ela nos ensina a olhar para as profundezas do nosso ser, a reconhecer os padrões que nos limitam, a transformar as feridas em fontes de poder. É usar o caos como um catalisador para a evolução, para o despertar da nossa verdadeira natureza. O Calnomecon também fala da noite escura da alma, né? Um período de intensa turbulência interior. Um mergulho nas profundezas. Como um mago do caos enfrenta essa experiência? A noite escura da alma é uma iniciação profunda. É um processo de desconstrução e reconstrução. É o momento de você confrontar seus medos, os mais profundos, questionar suas crenças, se despedir de tudo que não serve mais. É como a lagarta que se dissolve numa sopa primordial antes de virar borboleta. Um processo de morte e renascimento. Transformação radical. Nossa! Que imagem poderosa. A metáfora perfeita para a jornada de autotransformação que a magia do caos propõe, né? Mas como atravessar essa fase? Tão intensa, como lidar com a dor, o medo, a sensação de estar se desintegrando? A resiliência. A resiliência é a chave para atravessar a noite escura da alma. A magia do caos nos ensina a ser flexíveis, a se adaptar. É sobre buscar os recursos que você precisa para navegar por essas águas turbulentas, sabe? A sabedoria de um mentor, o apoio de uma comunidade, a força interior, que reside em cada um de nós. Então não é sofrer sozinho, né? É reconhecer a necessidade de apoio, buscar ajuda para atravessar os momentos difíceis. É usar a inteligência emocional, a sabedoria ancestral, a força da comunidade para nos guiar. Exatamente. E lembre-se, a noite escura da alma, apesar de desafiadora, ela é um portal. Um portal para transformação. Um processo de libertação de velhos padrões, crenças, limitações, que abre caminho para uma versão mais autêntica, mais poderosa de você. Como se a gente passasse por uma purificação, né? Uma alquimia interior. E emergisse dessa experiência mais forte, mais sábio, mais conectado com a nossa essência. E é exatamente essa a beleza da magia do caos. Ela nos ensina a ver os desafios não como fracassos, mas como oportunidades de aprendizado, de crescimento, de evolução. É usar a energia do caos como combustível para nossa transformação pessoal. E a ética, hein? A ética na magia do caos. É um tema que sempre me intriga, já que a magia do caos é vista como menos estruturada, né? Com menos regras. Como garantir que a gente está usando essa ferramenta poderosa com responsabilidade? A ética é um pilar fundamental na magia do caos. O Calnomicon deixa isso bem claro. Não existe um código moral pronto, um conjunto de regras. A ênfase está na responsabilidade pessoal, na capacidade de cada mago, né? De desenvolver seu próprio código ético, baseado nos seus valores, nas suas aspirações. Então, ter consciência das consequências dos nossos atos, né? Tanto para a gente quanto para os outros. É usar a magia com discernimento, com sabedoria, com a intenção de criar um impacto positivo no mundo. Exatamente. A magia do caos nos dá um grande poder. E com grande poder, né, vem grande responsabilidade. É usar a magia para o bem, para a cura, para o crescimento, para a evolução da consciência. Ser um agente de transformação positiva no mundo, usando a magia como ferramenta para criar uma realidade mais justa, mais harmônica. Mais equilibrada. Nossa, que jornada. Mergulhamos fundo na magia do caos, exploramos as origens dos conceitos, as técnicas, os desafios, as recompensas. Aprendemos a usar a magia do caos para manifestar nossos desejos, navegar pelas complexidades da vida e até atravessar a noite escura da alma. E o mais importante, a gente aprendeu que a magia reside dentro da gente. Que o caos é uma força poderosa que pode ser usada para o nosso crescimento e para a transformação do mundo. E para quem quiser se aprofundar nesse universo, né? O Calnomicon é um guia essencial, repleto de sabedoria, dicas práticas, para quem quer se aventurar na magia do caos. Continue explorando, continue experimentando, continue se desafiando. A magia do caos é um caminho infinito de descobertas, um convite a despertar o mago que existe em cada um de nós. E assim termina a nossa imersão na magia do caos. Que essa jornada te inspire a abraçar o caos, a confiar na sua intuição e usar o poder da magia para criar a vida que você deseja. Até a próxima. Entre ciência e feitiço, a linha é tão tênue. O caos nos abraça enquanto a mente reflete. Sigilos riscados, desejos ao ar. Entidades chamamos pra nos guiar. Entre ciência e feitiço, a linha é tão tênue. O caos nos abraça enquanto a mente reflete. Não linear é o jogo, a vida é mudança. Adapta-se vontade, eis a esperança. Controlar o indomável,
destino é sombrio. A força do caos não tem direção, mas pode ser moldada pela intuição. Entre atratores e fluxos, o tempo se desfaz na roda da magia.